Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o terceiro episódio da primeira temporada do anime do nosso querido Dezir. Espero que gostem. Bora pro vídeo! O episódio começa com alguns professores da academia avaliando os alunos que passaram nos exames do episódio passado. Um dos professores começa a dizer que a classe alfa foi feita só para magos de alto nível, e eles seguem zombando dos plebeus. Um professor, que parece ser o líder deles, diz que alguém tem uma recomendação, e olha para a professora Bridget. Ela levanta e diz que gostaria de recomendar o Dezir para a classe alfa. Na cena seguinte, vemos o pessoal olhando suas classificações e suas turmas. O Dezir consta o óbvio que ele ia cair na turma beta, porém ele fica preocupado com a romântica, que acabou caindo também na turma beta. Após a abertura, vemos a romântica totalmente desolada com as condições da sala de aula que eles foram colocados, por serem da classe beta. O professor começa a falar um pouco das classes e dos círculos mágicos, que são as classificações que definem as posições dos alunos dentro da escola. Basicamente, ele mostra essa pirâmide e explica que os magos de círculo 7 são os mais poderosos e que o círculo mínimo exigido para ser da turma alfa é o círculo 2. Logo em seguida, ele ri e diz que já que os alunos da classe beta estão ali, o círculo deles era o 1. Bom, eu acho que aqui ficou bem claro que além de ranquear os magos, esses sistemas de círculo são usados basicamente para segregar os plebeus da classe mais alta. Sendo que por mais potencial que os plebeus tenham, eles sempre seriam colocados no círculo 1, assim sempre seriam da classe beta. A romântica, puta da vida, diz que ela é de círculo 2 e fica mais pistola ainda ao ver o professor rindo da situação deles. Ela comenta que não foi pra classe alfa por causa daquilo, mas ainda não é revelado o que seria essa situação que ela está falando. Ela muda de assunto e começa a pensar que não basta ela estar na classe beta, ela caiu na mesma turma que o Dezir, e fica incrédula com o cara que derrotou uma cavaleira mágica estar na classe beta. O Dezir percebe que ela está encarando e dá um sorriso pra ela. A romântica pistola e começa a socar a mesa. O professor se assusta. Ela pede desculpas e o anime corta pra uma conversa do Dezir com a professora Bridget. E ele está agradecendo ela pelo que aquele homem do episódio anterior chega pra conversar com ela. Ele diz que está procurando alguém pra formar um grupo e está pensando em se filiar a um grupo de nome Blue Moon. Aparentemente é o melhor grupo da classe alfa e o melhor grupo da escola. Ele diz que ela tem boas habilidades e uma linhagem nobre e pergunta se ela quer formar um grupo com ele. Ela fica pensativa e do nada ele pega na mão dela e diz que gostaria que ela namorasse com ele. A romântica surta e comenta que eles acabaram de se conhecer. O cara retruca, dizendo que naquele momento em que viu ela no telão, após o fim das provas, ele se apaixonou completamente. E diz também que é um desperdício ela ser colocada na turma dos betas imundos. A romântica, ao ouvir isso, pede um tempo pra poder ver se concorda ou não com o cara. O cara acena, mas antes de ir, ele entrega um presentinho pra ela. Depois que ele vai embora, o Dezir aparece atrás da romântica do mais absoluto nada. Ela fica assustada e acaba caindo da cadeira. Ele diz pra ela que gostaria de fazer a mesma proposta que o outro cara fez. Ela faz uma carinha e diz que não vai rolar. O Dezir diz que não é desse jeito que ela está pensando. O que ele queria é que ela formasse um grupo com ele. Ela diz que, é pior ainda, pois ele não teria nada para oferecer a ela em troca dela desistir de se aliar a um grupo que possivelmente a levaria para a classe alfa e dentro da classe alfa a levaria para a melhor turma, o melhor grupo da escola. O Dezir diz que não tem jeito e deixa um bilhete para ela. A romântica pega o bilhete e fica fazendo uma carinha boba. O Dezir chega no ouvido dela e diz para ela ler sozinha o bilhete e queimá-lo depois disso. Ela confere para ver se tem mais alguém na sala de aula e quando percebe que está sozinha, ela abre o bilhete. E após ler o bilhete, ela fica pé da vida se questionando como o Dezir sabia daquilo. O Dezir sai da sala e dá de cara com um Shota de cabelo azul e diz que finalmente o encontrou. Na cena seguinte, vemos o Dezir assistindo a luta do Shotinha, que se chama Pran. O Dezir começa a lembrar de como ele era na vida passada e diz que o Pran foi um espadachim muito forte e que chegou ao topo dos espadachins sem nenhum treinamento básico por estar na classe beta. O pensamento dele é cortado pela romântica chegando e questionando como ele sabia. O Dezir corta ela e diz que a partida vai começar. E ao botar o olho no Pran, a romântica fica babando no Shotinha. Fugiu detectada, rapaziada. O Pran pega uma espada enorme e parte pra cima do seu adversário, que aliás é da classe alfa. Após trocarem alguns golpes, o adversário do Pran fica puto por algum motivo e consegue vencê-lo. O Pran se rende após ver que perdeu a luta. E num ato de babaquice extrema, o adversário dele começa a esmurrá-lo de graça. O Dezir, ao ver a cena, corre
corre até o Pran pra protegê-lo. Ele pega o Pran e dá uma comida de rabo no cara, perguntando o que diabos ele tava fazendo, sendo que o Pran já tinha desistido da luta. O cara fica mais puto ainda e quando vai bater neles com a espada de madeira, o Desir consegue parar o golpe e faz uma cara de puto pro cara e fala pra ele meter o pé dali. E diz também que ele aparentemente tá com inveja do talento do Pran. O cara treme na base e sai vazado, dizendo que vai lembrar o rosto dele. Na cena seguinte, vemos o Pran fazendo um curativo no Desir e se desculpando por ter envolvido ele nessa bagunça toda. O Desir diz que tá de boa e o Pran se apresenta. A romântica, ao saber o nome dele, pula na frente do Desir pra interagir com o Pran. O Desir chama o Pran pelo primeiro nome e, bom, ele dá uma corodinha. Rapaz, esse rostinho fofo, esse corpinho frágil, essa atitude feminina, Daga Otokoda. O Pran agradece novamente e diz que o Desir pode contar com ele pra quando precisar. A romântica fica nessa pira de achar ele fofo e o Desir corta ela dizendo que eles podem conversar agora. A romântica questiona como o Desir sabia aquele negócio e vê se ele contou pra mais alguém sobre o que escreveu na carta. Ele nega, mas diz que os professores já sabem, e daí revela que a romântica é filha de um comerciante que comprou o título de nobreza de um nobre que estava falido. Ele completa dizendo pra ela não entrar no grupo daquele homem de antes, pois o grupo Blue Moon está aberto apenas aos nobres da classe alfa. Ela retruca dizendo que o homem que lhe fez o convite iria protegê-la, e o Desir lembra a ela o que o cara disse quando eles se encontraram sobre os plebeus. Os plebeus eram meros vermes, e novamente faz o convite para ela entrar no grupo dele. Ele completa dizendo que se ela não aceitar, e antes de terminar, ela diz que se ele quer a chantagear com esse segredo dela para entrar no grupo, é mais um motivo para ela ficar fora. Ele corta ela dizendo que não era isso que ele ia dizer, e completa a frase anterior dele dizendo que ficaria no grupo sozinho com o Pran. A romântica, ao ficar pensando nisso, fica assustada, e a imaginação dela voa longe. Ela diz que ele é bem suspeito, e questiona sobre aquele feitiço de inversão que ele tem. Depois desse momento de tsundere dela, ela diz que vai entrar no grupo, mas que vai usar isso para descobrir qual é o segredo do Desir. E o anime acaba. Depois na ceninha pós-créditos, nós vemos o Pran segurando uma espada e olhando fito pra ela. Rapaziada, esses episódiozinhos vão ser bem mais parados mesmo. A gente vai ter uma luta grande, provavelmente no episódio 5, 6, pra metade do anime. E sim, eu li a obra original quando ela tava saindo, mas faz muito tempo, então eu não posso estar falando besteira aqui, porque eu não me lembro muito bem. Mas terão lutas legais. O problema é essa animação que até agora tá porca, tá tosqueira total. Não tem quadro fluido, as paradas não estão muito bem desenhadas, mas enfim, é melhor do que nada, né? Só resta esperar pra ver se eles estão guardando os recursos para as batalhas principais, pra ver se eles vão caprichar pelo menos nessas. Mas enfim, é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui e se puderem deixar um like no vídeo, eu ficaria agradecido. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito o canal. E se puderem se inscrever também, eu ficaria mais agradecido ainda, pois vocês vão estar ajudando esse otaku fanático a tentar viver do seu hobby. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.